Boa noite, eu me chamo Antônia, tenho 54 anos e moro em Fortaleza, que fica no Ceará. Estou lhe enviando um relato que aconteceu com minha falecida mãe, bem na época da Semana Santa. Ainda velha, ela contava sua história, macabra que assustou e ainda assusta nossa família. Sempre que é contada, e minha mãe tinha plena certeza do que aconteceu com ela, foi um castigo por ter desrespeitado a época santa. Agora irei contar seu relato como se fosse ela contando para vocês. Antigamente, não era como hoje que o pessoal vai à festa, bebe e curte, em plena quaresma. Era tudo bem, sério, nem dançar ou escutar um som alto. Podia, pois era pecado, e a igreja conava esse tipo de compo. Hoje é Queen. Casa, é assim, porque jeito no ano de 1970, vi que Moschan de lobisomem, embora eu aqui aquilo fosse o den em carne e osso, pois bicho mais feio que a que nunca vi em toda a minha vida. Tudo começa na sexta-feira. Santa, eu, Genésio, Maria e Francisco vivíamos aprontando por aí. E na escola em que a gente estudava, o diretor era um padre, coisa que era bem comum naquela época. Seu nome era Padre Zedek. O homem era muito rígido com os alunos. As moças tinham que usar saia abaixo do joelho e que chute. E os rapazes era calça e pano passado e a de quem viesse desarrumado, que ele fazia um alarme daqueles. Mas apesar desse, seu jeito duro de ser nosso colégio, sempre formava bons alunos. Bem ainda lembro desse dia. O padre saiu de tarde para resolver algumas coisas na paróquia e eu e meus amigos entramos na diretoria para pegar o toca-disco que ele tinha, levamos para a sala e colocamos um som para toda a turma. Nós ficamos dançando e cantando por um tempo, depois volvemos o toca-disco de volta à sua sala. E até aí estava tudo bem, mas como nada na vida é perfeito, sempre tem alguém para atrapalhar alguém, nos dedurou. E assim que o padre chegou da paróquia, foi direto para nossa sala tomar satisfação. Ele só chegou na porta e disse assim: Zenaide, Maria, Genésio e Francisco, quero os quatro hoje à noite para conversar comigo. Vou ter que confessar a vocês que já se viu dançar em plena Semana Santa. Eu fiquei com medo de sua fala e nem me lembrava que data era. Mas mesmo assim, o que ele fez foi o de menos. Pois se o meu pai ou minha mãe soubessem do que eu tinha feito, a visa era certa, bem aquela tarde foi bem longa. Mas às 5, fomos todos para a diretoria conversar com ele. E chegando lá vimos uma fila enorme de gente, devia ter umas 60 ou mais pessoas ali ainda. Tentamos falar com o padre, mas ele disse que fôssemos para o final da fila. E mesmo irritados, fomos para lá com isso. As horas foram se passando, e ainda era cedo quando meu pai e o da Maria chegaram no portão da escola. Eles foram avisados do que fizemos, e que só sairíamos dali, após termos confessado com isso. Meu pai avisou ao pai do Genésio e ao do Francisco, que também estavam preocupados. Só por volta de umas 9h30 que a minha confissão chegou. Falei com o padre. Ele me disse que era errado o que fizemos com a turma e com Deus, já que a Sexta-feira Santa foi um dia muito importante biblicamente e tínhamos que respeitá-la bem. Depois de mim foi a vez de meus amigos, e eles foram confessados assim como eu, e já era 10 horas da noite quando saímos da escola para casa. Como onde eu morava era sertão, não tinha perigo de roubo ou violência. Além do mais, todo mundo se conhe, e estávamos em grupo para chegar em nossa casa. Tínhamos que passar pela do meu amigo Genésio, que era depois de uma escura sem iluminação, e assim que estávamos a cerca de uns 100 metros dessa, o Francisco apontou o dedo na direção dela e disse assim: "O que é aquilo?" Nós olhamos e vimos somente uma silhueta preta que me parecia ser de um burro ou um bezerro. Estava tão convicta que aquilo era um animal que respondia: "Assim, tá me parecendo um burro ou um bezerro? Vamos passar longe, senão ele corre atrás da gente." Nos afastamos um pouco, mas continuamos olhando para aquela coisa preta. E ao nos aproximar mais, ele meio que se moveu e foi pro ficando praticamente invisível. Genésio vendo aquilo. Logo falou: "Esse bicho tá muito estranho, tá? Me parecendo uma pessoa. Vou pegar uma pedra aqui para casa, ele venha nos atacar." Nós. Então pegamos algumas pedras no chão e continuamos a andar por aquela estrada escura. E a cada passo que dávamos, aquela coisa também dava um... Não tinha cheiro, não. Roncava e nem tinha respiração. Afegante. Ele só nos seguiu por todo o percurso escuro daquela rua. E ao chegar no ponto onde tinha luz, ele parou e nós continuamos nosso caminho. E naquelas alturas já achávamos que era um mendigo da região chamado Aristides, já que ele sempre andava perto das pessoas e não dava um pio.
pois o mesmo era louco da cabeça. E só quando a gente estava a uns 20 metros de distância daquela coisa que ele resolveu sair da escuridão, e quem percebeu tudo foi Maria, que ao olhar para trás disse assim: "Ai, meu Deus do céu, o que é aquilo?" Após ela dizer isso, nós viramos e vimos um bicho peludo de pé. Olhando em nossa direção, era uma coisa difícil de se entender. Tinha as pernas tortas, feito de bode, uma corcunda bem grande e uma cabeça igual de cachorro. Era como se tronco e cabeça fosse tudo junto. O medo em que tive ao ver aquilo foi tão grande que tapei meus olhos e só abri quando o Genésio começou a me puxar pra gente correr, e corremos como nunca. Porém, aquele maldito ser não seguiu a gente. Aliás, ele entrou dentro do matagal e sumiu, sem deixar rastros, quando chegamos na casa do Genésio. Batemos na porta, feito loucos entramos, e logo contamos o que vimos para os pais dele, que friamente nos disse o bicho: "Que vocês viram é um lobisomem." Eu ainda tremia de medo da visão horrível que tive, e fiquei ainda mais trêmula ao ouvir os pais dele falando aquilo. Mas depois de um tempo, fui me acalmando, até que meu pai chegou lá, à minha procura, e junto a mim, Maria e Francisco pegaram carona, pois também estavam com medo, e ficamos confiantes com a presença de meu pai, pois ele tinha uma peixeira e podia nos defender. Mas como já disse, aquela terrível criatura não voltou a aparecer quando cheguei em casa. Contei para meus pais do bicho que vimos, e eles também me disseram que era um lobisomem, e que ele só não nos atacou, porque estávamos em um grupo grande de pessoas. Minha mãe guardava na lembrança esse acontecido que fazia toda a família ficar com medo na quaresma, e seguia a risco o jejum e respeitar a época. Santa, boa noite, meu nome é Adonias, tenho 35 anos e moro em um povoado chamado Lagoa Dionísio, que fica no interior da Bahia. O que vão relatar foram as consequências da desobediência dos conselhos de minha mãe, que no meu ponto de ver são sagrados. O ocorrido foi por volta de 2006, quando eu tinha meus 18 para 19 anos. Era tempo de São João, e como todo jovem queria aproveitar as festas, curtir, namorar e se divertir com os amigos, já que era o primeiro. São João que eu iria ir depois de ter chegado de São Paulo, pois fui para lá quando tinha 1 ano como amigo do meu pai, para trabalhar em obras como ajudante. E meu sonho era ter minha moto, que na época foi uma CG 150, que com muito esforço conseguiu o dinheiro necessário, e quando voltei para casa, cumprir a tão sonhada moto. Eu estava muito ansioso para as festas, já que fazia um tempo que não sentia o clima junino que o Nordeste nos oferece. Como eu estava bem ansioso, já fui logo comprando minhas roupas numa cidade perto dali, chamada Seabra, e como tinha vários amigos de lá, já era o incentivo eu ir para convidar eles a irem comigo, já que a festa era num lugarzinho próximo ao meu povoado chamado Barra dos Mendes. E então, faltando um dia antes da festa, um tio. Então, quando estava próximo da minha moto, vi um bêbado que estava passando perto dela. Foi quando ele tropeçou e caiu em cima da moto, fazendo ela cair naquele chão de cascalho. Eu, olhando aquilo, fiquei cego de nervoso, pois era apaixonado pela moto. Ele até pediu desculpas para mim, mas nem quis ouvir. Já fui puxando ele pela camisa e falando que se ouvisse de novo, iria dar uma surra nele. Então empurrei o bêbado, fazendo ele cair no chão. Quando subi na minha moto, o homem olhou para mim com um olhar vingativo e cheio de ódio e me disse: "Vamos ver se você é tudo isso mesmo que diz ser." Eu nem liguei muito e já fui saindo quando olhei pelos retrovisores. Lá estava ele em pé e me olhando com a cabeça meio baixa, mas ainda assim segui o caminho até minha casa, que demora cerca de 50 minutos. Fiquei bem pensativo no que aquele bêbado falou, e com a consciência pesada pelo empurrão que dei, já que não tinha quebrado nada na moto. Pois bem, quando chega, guardei M numa casinha que meu pai fazer, easy fidia simul porã, quando latia assim quierte, quando prestando mais atenção nos latidos, eles estavam se aproximando cada vez mais da minha casa. Foi quando chegou na frente da minha residência que começou aquele alvoroço no terreiro. Eu logo levantei para ver o que era. A noite estava bem clara, sem nada de nuvens no céu. Quando decidi olhar para uma fresta da janela, que ficava bem de frente ao quintal, eu percebi vários cachorros rodeando algo. Era um tipo de cachorro, só que ele era maior que os outros. Tipo bem maior mesmo.
Foi quando ele ficou de pé e acertou um golpe no cachorro com uma de suas mãos, que tinha unhas grossas e pontiagudas. Todos os cães que estavam rodeando, eles saíram correndo de perto da criatura. Assustados e chorando, eu olhando aquilo estava quase chorando de medo, e com o vacilo que dei por conta de que estava muito tempo naquela posição, acabei batendo a testa na janela, fazendo um instalo àquela criatura. Olhou direto para a janela, já percebendo que tinha alguém ali. Aquilo tinha olhos vermelhos que brilhavam, um vermelho intenso com a luz da lua. Era um verdadeiro demônio. Tinha orelhas grandes e pontudas e dentes que escapavam da boca. Seu corpo era todo defeituoso. Os joelhos pareciam-se ao contrário. Era aterrorizante. Fazia qualquer homem se arrepiar de medo. Fui me afastando lentamente da janela, procurando algum lugar para me esconder, e lembrei que o quarto dos meus pais tinha um alicerce maior que dos outros. Então subi em cima da cama e tirei algumas telhas. E com isso dava para alcançar a caixa d'água que ficava do lado de um pé de abacate que era bem alto, já em cima da árvore. Fiquei procurando aquela coisa e não a encontrei. Foi quando percebi que ele estava atrás de um pé de eucalipto que ficava ali no quintal. O bicho estava cheirando o ar e movimentando os olhos rápidos na escuridão. Eram como duas brasas no ar. Me firmei em cima da árvore e comecei a rezar um Pai Nosso. E o lobisomem foi lentamente encostando na casinha onde ficava minha moto e começou a cheirar. Ela foi então que a criatura começou a atacar minha moto com muita fúria, e já com a moto bem destruída, ele foi se afastando da minha casa e pulou a cerca e saiu correndo para os matos sobre 4 patas naquela hora. Só lembrei do bêbado e tinha certeza que aquele lobisomem era de fato ele, e ali fiquei. Só foi descer da árvore com um dia já. Claro, por volta das 6 horas da manhã, quando vi minha moto naquele estado. F com tanto medo do que aquele bicho poderia ter feito comigo que decidi não ir para o velório do meu tio, já que não teria coragem de ir a pé até lá. Então me esperei meus pais em casa. Quando eles chegaram por volta de 1 da tarde, contei tudo. Minha mãe me deu vários sermões pela desobediência e disse que era pela falta de respeito que tive. Lembro que gastei muito para consertar minha moto e fiquei um bom tempo sem ela. Alguns dias depois do ocorrido, eu estava em um barzinho, falando com os meus amigos da visita que tive. Eles riram de mim e falaram que eu estava bêbado, que aquilo não existia e que era coisa da minha mente. Ficamos algum tempo ali, até que decidi. Ir embora foi quando eu estava indo para casa com a bicicleta do meu pai, que vi aquele mesmo bêbado que tinha visto na noite da festa. Meu coração gelou e senti uma sensação ruim. Ele se aproximou de mim e olhou bem nos meus olhos e disse: "Você falou que iria me dar uma surra, então fui na sua casa e você se escondeu como um covarde. Só não te cobrei como deveria pelo respeito que tenho pelo seu tio, que diferente de você, foi um grande homem." Depois daquelas palavras, ele se virou e foi embora. Após isso, nunca mais vi aquele sujeito pela região. Boa noite, eu me chamo Maurício. Primeiramente, gostaria de pedir sigilo na hora de contar o meu relato, pois trabalhei em um lugar onde poucos queriam estar. É uma profissão que exige bastante seriedade. Eu trabalho em um ML e já faz 12 anos que estou aqui. Comecei como ajudante de motorista e hoje sou auxiliar de necrópsia. Já vi muita coisa estranha no meu serviço, desde coisas normais como o corpo que sua ou que se mexe sozinho, coisa que é bem natural de se acontecer por aqui, mas também já vi vultos, sombras e sussurros pelos corredores. Só que o mais sinistro de tudo isso foi uma besta, que eu não sei como, mas nos seguiu de uma cidade a outra. Tudo aconteceu em 2009. Na época, eu ainda era ajudante de motorista, onde eu e ele ficávamos encarregados de pegar os corpos de pessoas que muitas das vezes eram vítimas de acidentes ou de homicídios. Mas também pegávamos cadáveres que eram encontrados sem identificação ou pessoas que eram encontradas mortas em suas casas sem um motivo aparente. E foi justamente numa ocorrência desse tipo que aquele ser nos seguiu. Era por volta das 8 horas da noite quando recebemos uma ligação que era para ir pegar um corpo de um senhor que tinha falecido dentro de sua casa. Ele morava em um distrito próximo da minha cidade, onde levava cerca de 40 minutos para chegar lá. Quando chegamos em sua casa, já tinha perícia, polícia e tudo mais.
E apesar do corpo estar cheio de sangue, a causa da morte foi comprovada como sendo natural. Esse senhor já devia ter uns 70 anos de idade, e pela casa dele ser bem afastada de tudo e de todos no meio da mata, os peritos supor que ele morasse sozinho e por isso o corpo dele ficou sem identificação até ser enterrado. Então, depois que a perícia fez o seu trabalho, nós fizemos o nosso, colocamos ele dentro do rabecão e seguimos de volta para o East. Foi enquanto voltávamos do distrito que vimos aquele bicho pela primeira vez. A gente já estava um bom tempo na estrada, numa velocidade de mais ou menos 70 km/h. Nessa velocidade, nenhum animal normal correria por tanto tempo, mas aquele bicho corria nessa velocidade. E até mais se duvidar, quem percebeu ele primeiro foi meu amigo que dirigiu o rabecão. Ele bateu em meu braço assustado e falou assim: Maurício, Maurício, rápido, olha aquilo no mato correndo. Eu então olhei e vi na mata um bicho grande, peludo, correndo muito rápido. Ele estava de quase lado a lado da gente. Seus olhos eram amarelados e brilhavam bastante como 2 faróis. E não deu PR ver muito aquele ser, pois a noite não era de lua e tínhamos nenhum tipo de iluminação fora o farol do carro. Mas deu para perceber que ele corria muito e que era bem grande. Foi então que meu amigo entrou num reta da estrada e puxou 120 por hora. E só então que aquele bicho foi ficando para trás, nós ainda sem entender que bicho era aquele. Só olhávamos para todos os lados para ver se ele aparecia novamente, mas por